palavra do Cordeiro do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. E Fred? Satisfação, essa barra aí, sempre no, alinhada. Esse jeito. Glória a Deus. Amados, a porção do livro, por gentileza? Jó 8:13. Glória a Deus. Essa mensagem aqui eu ia pregar sobre oração, mas ontem aqui na vigília de oração, e uma das orações que foram feitas aqui para o nosso irmão Glaucio, o Espírito Santo falou muito forte em minha alma acerca desse assunto que se encontra em toda parte das Escrituras, mas aqui de maneira muito mais clara e evidente, que descreve por boca de Jó. Jó 8:13. Todos, amém? Amém. Diz assim então o Santo Livro: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Até aqui pode se assentar em nome de Jesus, amado. Irmãos, eu acredito que é muito fácil nós adorarmos ao Senhor quando tudo vai bem, quando tudo está muito certo, quando as coisas estão coerentes com nossos pensamentos, quando tudo aquilo que a gente planeja acaba acontecendo. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, é muito difícil, às vezes, alguns manterem o controle. Isso parte da mente, amado. Isso parte do autocontrole. Isso parte de um autoconhecimento que é reflexo do conhecimento do ser de Deus. E nesse período em que o Brasil é conhecido mundialmente como o país do carnaval, amado, onde as pessoas extravasam todos os seus desejos e compulsões e se entregam às suas concupiscências. Muitos daqueles que são chamados pelo nome do Senhor, que um dia pregaram, evangelizaram, participaram de vigílias de oração, frequentaram montes, tiveram experiências com Deus, expulsaram um demônio, tiveram experiências de cura, tiveram uma visitação estupenda da parte do Senhor. Por algum motivo, circunstância, se desvia. E muitos desses que talvez deveriam estar aqui, ou com suas famílias, estão por aí, amor, se entregando à carne. Romanos 8 vai dizer que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, amado. Não tem condição. É impossível. Alguém que anda na carne, ele pode ser o melhor cidadão do mundo, amado, pagar os seus impostos em dia, aparentemente ser fiel à esposa, cuidar aparentemente bem dos filhos, ser muito cordial, educado, polido, cortês, erudito, fala 3, 4, 5, 7 idiomas. Todavia, se ele não tem o Espírito de Deus, ele não pode, segundo a Bíblia, ele não pode agradar a Deus. Por mais inteligente que ele seja, por mais culto, por maior capacidade intelectual de QI que ele possa possuir, ainda assim, ele não vai agradar a Deus. E a nossa mente, amado, ela tem uma capacidade brilhante. Isso é o que nos difere dos animais, amado. A nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de compreender, concatenar, equalizar o passado, o presente, projetar o futuro, criar imaginações, articular, aprender, inventar. A nossa mente é fantástica, amado. É brilhante. Estudos mais recentes, de 2020, da revista Nature, foi mais cautelosa e muito mais precisa acerca da capacidade de pensamento que o ser humano tem.
E dentro da pesquisa dessa revista científica, ela viu que a capacidade de pensamento do ser humano diária, ela pode ser de 6.200 por dia pensamentos. Mas boa parte desses pensamentos, o fluxo dele, ele é 95% de repetição. Mas ainda assim, se requer um fluxo sanguíneo de oxigenação cerebral para o ser humano concatenar e executar essa função, por mais simples que ela possa parecer ser. Como andar de bicicleta, escovar os dentes, vestir a roupa, calçar um sapato, fazer um laço no cadastro. As coisas mais baratas que você faz diariamente, e ainda assim, porque se tornou um hábito, você ignora. Mas não é simples, amor. Se requer uma coordenação complexa cerebral para você tomar decisões. Só decisões nós tomamos cerca de 33 mil a 35 mil decisões diárias, mano. Isso é muita coisa, mano. Isso é muita coisa. 35 mil no máximo de decisões diárias nós tomamos. E muitas vezes, no complexo de pensamento, intelecto e desenvolvimento cerebral, o ser humano inventa. O ser humano não cria, mano. O ser humano inventa. Por que ele inventa? Ele inventa a partir de algo já criado, a partir de uma matéria. Por isso que Deus é Deus. Deus cria a partir do nada, ex nihilo, no latim, do nada, sem haver matéria. Salmo 33, 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Do nada. Deus criou. Agora, o homem inventa. Mas o homem, com a sua capacidade intelectual, ele inventou coisas magníficas, amado. E isso é da gente ficar de boquiaberto com a capacidade intelectual que o homem tem. De tantas coisas positivas e boas. E eu aqui enumerei algumas delas, mas a capacidade de invenção que o homem tem é infinita, é insondável. É deixar a gente de queixo caído com a nossa própria capacidade. Até de fazer o bem, mas também o mal. Invenções que o homem criou e mudou a história. A roda. A roda. Que é datada aproximadamente de 3.500 antes de Cristo. Na Mesopotâmia. Mudou a história. Porque um homem pensou na roda. A partir de uma circunferência que ele pensou, imaginou e projetou aquilo em movimento, acelerando a capacidade do homem de atingir longas distâncias. O homem criou na Mesopotâmia. A escrita a partir do Egito, da Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, hierográficos egípcios, que a partir disso o homem se comunicou a partir, não simplesmente da fala, mas agora a partir da escrita. E com isso, registrar a história. E com isso a história não se apaga, porque a história ficava restrita a uma pessoa. Se essa pessoa morrer, a história morria junto com ela. Mas através da escrita agora, a mensagem, a história, através dos tempos, das estações, e as era. Porque o homem começou a pensar na escrita. Que capacidade, mano. Junto da escrita, os idiomas. Eu não sei se vocês já viram essa série The Good Doctor, o Bom Doutor. Quem já viu, mano? Ou já ouviu falar dessa série? Uma série de medicina. Aquele ator que faz o Bom Doutor é um homem extremamente inteligente. Ele fala 7 idiomas, amado. Fluentemente, inclusive português. Como, amado? Conseguir armazenar tanta informação no cérebro. Esse homem, esse jovem, ele consegue. E se o ser humano se dedicar, certamente ele aprenderá. Certamente ele aprenderá por causa da capacidade que Deus deu ao homem. Esses dias lá na barbearia nós entramos numa conversa, num diálogo de como pode o homem adestrar animais tão fortes, tão musculosos, infinitamente muito mais capacitado fisicamente do que o próprio homem.
Mas pela capacidade intelectual, o homem assim consegue adestrar um leão, uma orca, um dos animais mais violentos do mar. O homem consegue. Aí, nessa conversa, nesse debate, o amigo falando: Ricardo, eu não sei, cara, eu não acredito muito nisso não, que é impossível. Então eu falei: cara, impossível não é. A gente vê, irmão. O ser humano adestrando um cachorro, adestrando uma orca, consegue dominar um leão. E o homem vai doutrinando lobos, cães vorazes. E o homem, com a capacidade intelectual, ele consegue. E por que eu acredito nisso? Porque na criação, amado, do homem, da terra, dos animais, Deus disse ao homem: dominai sobre os animais da terra, do campo, dos répteis, do mar e do ar. Domina. Então, foi uma capacidade que Deus deu ao homem. Com a queda, o pecado, o homem perdeu isso. Mas alguns homens entendem que é possível fazer isso. E fazem. E fazem. E fazem. Então, a mente humana ela é fantástica, amado. A imprensa do século XV, a máquina a vapor do século XVIII, a Revolução Industrial revolucionou a capacidade do homem criar as fábricas, os trens, os navios a vapor, tudo. Isso capacitou o comércio. É fantástico. Ontem eu saí daqui pensando só nisso. Eu falei com o Galcio, falei: varão, enquanto tu orava e eu nas minhas orações em espírito, o Espírito Santo foi me levando a pensar na capacidade do homem tem de pensar. Mas o texto que eu li, eu vou entrar nele, diz que assim a vereda daqueles que se esquecem de Deus. Quem estudou aqui o ensino um pouco mais antigo, lembra de coisas que estudou antigamente e consegue trazer a lume. Ou se vê, aquilo vem na memória com muita rapidez, a pessoa logo: opa, já sei. Mas a geração atual, amado, com a capacidade de informação, acúmulo de informação, não há sabedoria. O que eles veem agora, eles esquecem daqui a pouco. Eles não se lembram de nada. Quase nada, mano. Lúcia, professor, sabe que eu não estou mentindo? É uma luta ensinar, sim ou não, Lúcia? Mas parece que estou falando com criança de 2 anos. Eu tenho que falar a mesma coisa o tempo todo para ver se entra. E quando ele sai dali, você pergunta: você aprendeu? Ele fala: não. Não, aprendi não, professor. O professor deve olhar assim e falar: meu Deus do céu, hoje Deus tem misericórdia. Aí deve tremer, deve estar quase mal de passo para tentar ensinar. Mas a geração antiga, como não tinha tanta distração, canalizava toda a sua força, toda a sua concentração naquela informação para desenvolver, para aprender. E não esquecia, não esquecia. A eletricidade, o telefone, a penicilina. A penicilina foi o que combateu as bactérias, infecções. O homem descobriu. E ele começou a aplicar, entendendo que aquele elemento conseguia combater as infecções. E mudou a história da raça humana. O automóvel, a aviação, o computador, a internet, a vacina e etc. A capacidade do homem pensar, ela é fantástica. Ela é absurda. Tivemos grandes pensadores. O meu, o maior, o principal, o centro de tudo, Jesus Cristo. Dispensa apresentações. Ele mudou a história. A história é conhecida antes de e depois de. Por causa dele, amado. Ele mudou o curso da história. Ele conseguia fazer bugar a mente dos homens. Ele, diante de Pilato, diante daquele homem aparentemente frágil, indefeso, todo flagelado, moído, anêmico, esquelético, desidratado, com fome, ele falou: por que você não diz
Você sabe que eu tenho poder para te soltar. E Jesus Cristo solta uma bomba na cara dele. Nenhum poder tu tem, se do alto te fosse concedido. Aí ele fica pensando, mas e o que tu fala? O que é a verdade? Pilatos pergunta para Jesus. Jesus, se emudece, porque a verdade estava na cara dele. Ele falou, eu não vou te dar a resposta, porque a resposta está diante de você. Tenta fazer a equação disso daí que você está perguntando. O que é a verdade? O apóstolo Paulo, uma das mentes mais brilhantes, um erudito, um poliglota, o maior escritor do Novo Testamento. Mas nós tivemos também na antiguidade homens extremamente inteligentes, o pai da filosofia, Sócrates, homem totalmente culto. Leia os escritos dele, eu tenho alguns livros de Sócrates. Leia. Platão, o fundador da academia da Grécia, Aristóteles. Leia sobre esses homens. Tenta aprender algumas coisas. Tenta nutrir as coisas positivas desses homens, amado. Na Idade Média, no centro do Evangelho, nós temos Santo Agostinho, Tomás de Aquino, homens extremamente inteligentes que entendiam de filosofia e faziam uma junção da fé cristã, uma integração com o cristianismo. A Idade Moderna, grandes filósofos como René Descartes, a frase famosa dele, talvez você saiba, ele disse: penso, logo existo. Penso, logo sei quem sou. Ou seja, eu não sou um animal. Eu sou um ser racional. Mas uma das frases que eu mais gosto de René Descartes é: conquistar a si mesmo é a maior das vitórias. Tem um contraste com a palavra de Jesus, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. É a capacidade de dominar o seu próprio ser. Essa é a maior das vitórias do ser humano. Restringir a raiva, o ódio, a fúria, o pecado, a vontade de falar verdades duras, cruéis, para ferir, para magoar, a vontade de cometer crimes, delitos, mas pela capacidade de saber quem é, se controla. Irmãos, a gente, na nossa relação interpessoal, com as frustrações e decepções que temos, a gente não consegue, às vezes, se relacionar com pessoas. Jesus Cristo, ele é tremendo, amado. Ele sabia que Judas iria o trair. Ele disse isso na mesa de comunhão. E Judas saiu e voltou. Quando ele volta, olha a fala de Jesus, amado. Ele diz: amado, amigo, aqui vieste. Você acha que ele falou isso da boca para fora, mano? Ele chamou Judas de amigo da boca para fora? A gente vai falar hipocrisia. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Mas por trás, sorri, mas por dentro, Jesus não era hipócrita, não. O que ele estava a dizer é: você de repente não é meu amigo, mas eu sou o seu amigo. Eu posso perder a vida, mas não perco a amizade. Porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Cristo. Cristo. No campo da ciência, iluminismo, nós temos Isaac Newton, Galileu Galilei, Charles Darwin, vocês sabem quem é, e tem os pensadores da idade contemporânea, que não convém aqui nem citar o nome, mas Sigmund Freud é um deles, mas tem outros aqui que não convém. Mas pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Você vai entender, calma. O que a Bíblia quer dizer, amor? Acerca da nossa mente, acerca dos nossos pensamentos, acerca daquilo que passa na nossa mente, o que a Bíblia invariavelmente chama de coração, às vezes fala de mente. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando de órgão especificamente, ela está falando da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa alma. Nós somos, amados irmãos, um mar de informações e um mar de pessoas dentro de nós.
Agora a questão é, quem nós somos? Nós somos o ser acerca de quem nos formou por aquilo que nos alimentamos, acerca da nossa mente. Tem pessoas que são extremamente negativas, mano. Tem um colega meu que, rapaz, pensa no homem negativo. Hoje ele foi até meu padrinho de casamento. Amigo, meu padrinho de casamento. Estudou comigo. Mas pensa no homem negativo, amado. No homem que o dia está brilhando, está tudo legal, está tudo maneiro. Você cantou, acordou cantando com os pássaros, beijou sua noiva, sua namorada. Você está feliz, está tudo, mas você chega perto dele, a pressão abaixa. Ele te coloca para baixo. Você fala assim, meu Deus do céu. Mas você vai saindo assim, amém, está tudo bem, você sai voado, porque não dá. Tudo para ele está mal. O mundo não presta. Tudo é horrível. Tudo é... Meu Deus. Aos homens de Deus, como Jeremias, ele disse assim em Lamentações 3:21: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como quem diz, eu não vou alimentar a minha mente com coisas ruins. Eu não vou alimentar a minha mente com aquilo que pode me causar depressão, tristeza e dor. Eu não vou alimentar a minha mente com coisas que vão me transformar num monstro. Eu vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança, fé e expectativa de que o amanhã será melhor para a glória de Deus. Então não sei o que você está pensando, mas traga à sua mente aquilo que te dá esperança, amado. Bloqueie sua mente para as informações do diabo. Não permita que ele entre dentro do seu ser e mude a sua essência. Romanos 12:2 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto sem reflexão. Não é um culto onde as pessoas estão girando, caindo, babando, pescoço virando, tremendo, subindo em coluna. Não. O culto tem que haver razão. O culto tem que haver conexão, entendimento. E quando isso acontece, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o homem tem a mente voltada para as coisas de Deus, ele experimenta a vontade do Senhor. Agora, o homem natural, carnal, ele não entende isso. Ele não entende essas coisas. Ele age como se fosse de fato um animal irracional. E Pedro fala sobre isso. Tais pessoas que são assim são como animais feitos para serem presos e mortos. Pedro diz sobre isso. Pedro era duro, pescador, falava na cara, doido. Andava com peixeira, crente maluco. Depois foi sendo transformado, mas afiado na língua. Ele era grosso. Pô, esse tipo de gente aí é como animal, feito para ser preso e morto. Por quê? Porque eles não racionalizam. Mas nós não. O crente, a Bíblia diz que ele deve ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, devemos agir como Cristo agiu, amor. Como está a sua mente? Como está a sua saúde mental? Porque se ela não estiver boa, hoje, graças a Deus, você está aqui. Amanhã você pode estar lá. Está vestido, consciente, bonito com a sua família, com a sua esposa, seu esposo, seu filho. Ou de repente, num surto de loucura, por querer viver a carnalidade, você se entrega às concupiscências e daqui a pouco você está aí. No fio dental, o carnal é de fora. E eu, sacudindo, tremendo. Aí o homem todo pomposo, bonito, daqui a pouco tá com roupa de mulher. Olha que loucura.
porque a mente bugou, porque deu lugar ao diabo, como diz a Bíblia. Deuteronômio 11:18 diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão. Ou seja, coloca a palavra de Deus na mente e na mão, praticar, viver, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ou seja, amado, você recebe a informação da palavra de Deus e ela não pode ser abstrata, você tem que colocar em prática, viver aquilo que você aprendeu, aquilo fazer sentido para você. Isso é tão tremendo que a Bíblia chega a um ponto de falar que Ele vai colocar a lei dele nos nossos corações a ponto de a gente não precisar de aprender mais com ninguém. Ele não quer dizer que você não vai precisar de ninguém, claro que não, a Bíblia não prega sobre isso, mas Ele está falando que você vai ter a capacidade de gerenciar tanto a palavra de Deus, que quando ela for pregada, dita, falada ou lida, você não vai resistir, você vai obedecer, porque você compreende. Então ignore as coisas ruins, amado. Esqueça. Esquecer não é amnésia, esquecer é deixar para trás. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele disse isso em Filipenses 3:3: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esqueça o que passou. Se aquilo é negativo, se aquilo não te traz positividade, se aquilo não te edifica, abandone. Às vezes tem casais, mas irmãos, que ficam discutindo por coisa que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás, e fica batendo boca, discutindo, ressuscitando defunto. Esqueça! Não perdoou, já não resolveu, já não começou, siga para frente, amigo. Paulo falou: não, eu esqueço, isso eu faço. Eu esqueço. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o Senhor, Ele sonda a nossa mente. Devemos ter consciência disso, que o Senhor, Ele sonda a nossa mente. Salmo 26:2, e tantos outros textos, diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente, o meu coração. Ele está fazendo um pedido, mas não é fazendo um pedido porque ele pensa que Deus não pode, mas se ele pedir, Deus pode. Não, ele pode, ele pedindo ou não pedindo, Deus sonda. Você falando para Deus te sondar, ou não falando para Ele não te sondar, Ele já te sonda. Ele sabe quem você é. Então cuide da sua mente. O que você vê, o que você ouve. Um dos textos que rege a minha fé, a minha vida, a minha conduta de vida, é Filipenses 4:8. Que ele diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pense em coisas boas, positivas, coisas que vai fazer você crescer, evoluir, intelectualmente, espiritualmente, como ser humano. Cuide da sua mente, armazene coisas boas, faça como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança. Porque se você não fazer isso, a sua mente vai te sabotar. Né? A sua mente, ela vai te sabotar. Tem acho que ele é psiquiatra, que se converteu. Agora me fugiu o nome dele. Olha isso, estou falando de mente e me deu um lapso. Tem livros do cara. Se eu falar, vocês vão lembrar. De repente, eu decorrer da mensagem, eu lembro. Quando a edição, eu coloco. Mas ele tem um livro que fala sobre, sobre a mente. E ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Não sei se você já ficou assim. Ou você está parado, ou você está fazendo alguma coisa, mas sua mente não para. Ela fica pensando em várias outras coisas o tempo todo, acelerada, e você quer que a sua mente se aquieta. E ele dá os sinais por causa disso. E como você controlar. Ele fala de memória RAM. Então você deve controlar a sua mente, alimentar bem a sua mente, senão ela te sabota. Irmãos, Jeremias diz que o nosso coração, ele é mais enganoso que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá?
Irmãos, o homem talvez mais equilibrado, Moisés, por exemplo, é conhecido como um homem manso. Mas o homem que a Bíblia diz que é manso, ele cometeu um homicídio. Olha que loucura. Olha que doideira. Então assim, você pode achar que você se conhece. Mas se você fosse colocado numa situação de crise e você tem que tomar uma decisão de repente, você não vai tomar a decisão correta, porque a sua mente vai sabotar. Moisés, para proteger o povo do seu sangue, cometeu um homicídio. Era para fazer? Não. Mas fez. Tanto que ele entendeu que era errado que ele fugiu. Não é isso? Ele fugiu por quê? O seu coração o sabotou, o enganou. Então saiba quem você é. Olha só, Tiago 1,6 em diante diz assim: peça a Deus, porém com fé. Está falando de sabedoria, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, a pessoa que é duvidosa, mano, que não sabe se segue a Deus, se segue ao mundo, se serve ao diabo, se serve ao Senhor, se está no carnaval, se está na fé, é um homem inconstante, é mulher inconstante. Uma hora está lendo, outra hora está xingando, uma hora está adorando, outra hora está palavrando, uma hora está fazendo fofoca, uma hora está levantando as mãos. O que é isso, mano? Que loucura! É semelhante à onda do mar, que é levada de uma a outra parte pelo fluxo do vento. Porque não tem consistência naquilo que pensa e naquilo que é. Tiago 4,8 fala para a gente se achegar a Deus, ele se achegará a nós. E ele fala: limpa a mão, pecador, você que tem a mente dividida. Saiba o que você quer. Porque se você não saber o que você quer, o mundo vai te dar aquilo que você não precisa. É o filósofo, né, do pagode, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida te levar, porque onde vai parar? Deixa te levar. Então você vai parar debaixo da ponte, comendo pinga de cigarro, pedindo dinheiro nos outros na rua. Deixa a vida te levar, deixa. Vai ver o que vai te levar? Sua mente tem que estar pura, mano, limpa. Tito 1,15 fala assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por que é reprovado? Porque a mente está contaminada, a mente está poluída, a mente já não tem mais santidade, pureza, a mente já não está mais preparada, pronta. Pedro diz para a gente cingir os lombos do nosso entendimento. O que é isso? Prepara a tua mente, esteja pronto para toda e qualquer situação de crise e de tranquilidade. Esteja pronto. Esteja pronto. Pronto. Você não pode ter a mente duvidosa sem saber o que fazer. Você tem que saber o que fazer. Eu quero ler esse texto para você. 1 Pedro 1,13. Sendo assim, na King James, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos foi outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas antes, outrora, quando vivias na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E pelo fato de não viver a santidade, se esquece de Deus, amado. Se esquece de Deus. É por isso que tem pastores hoje no São Paulo. É por isso que saiu no noticiário um pastor que fez uma oração e abençoou o carnaval de uma cidade. É por causa disso. Sabe por quê? Porque se esqueceu de Deus. E não se esqueceu porque teve uma doença mental, teve amnésia. Não. Se esqueceu, o termo hebraico aqui é ignorou. Ignorou a presença do ser de Deus, amado. Desprezou a presença de Elohim. Deixou de se importar com as coisas sagradas.
A oração já não faz mais nenhum peso, se ora ou deixa de orar. A palavra de Deus já não tem mais nenhum peso, se lê ou deixa de ler. O culto já não tem mais nenhum peso, se vem ou deixa de vir. Ignorou, esqueceu. E o fato de se esquecer de Deus, entra no caminho de perdição. É isso que Jó disse. É isso que Jó está a dizer. Assim são as veredas de todos. Ele diz, assim é a vida de todos quantos se esquecem de Deus. Irmãos, não tem como você fazer a equação e falar, não é bem assim. Vai ser assim. Se você ignorar as coisas sagradas, você vai ter um caminho de destruição. Não sou eu que estou dizendo isso, amado. Não sou eu que estou querendo que isso aconteça. Eu sou simplesmente um emissor, um pregador, e digo aquilo que a Bíblia já diz. E Jó, lendo e falando, alguém que está passando dificuldade, dilema, ele está falando, assim são todos quando se esquecem de Deus. O que ele está falando? Olha só, eu estou passando crise, eu perdi minha empresa, eu perdi 10 filhos, eu perdi saúde, a minha vida está um inferno, eu não fiz nada para isso, estou me acusando de pecado, mas ainda assim, eu não nego meu Senhor, eu não recuo minha fé, eu continuo adorando meu Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Glória! Glória! Mas aqueles que não sabem, eles se esquecem. Eles se esquecem de onde Deus tirou. Eles se esquecem o que Deus fez, como Deus transformou. E quando tudo começa a dar errado segundo a sua mente, você se esquece, abandona. E não é por doença, não. Não é por demência, conhecida vulgarmente como demência, ou como a ciência neurodegenerativa. Uma degeneração cerebral, mental, intelectual. Não é por causa disso, mas é porque despreza, que ignora. Já não tem mais, amados irmãos, prazer na oração, já não tem mais prazer em evangelizar, já não tem mais prazer em jejuar, já não importa mas se jejua ou não. O que importa é o prazer mundano, é o prazer da carne, é a satisfação carnal. Está se esquecendo de Deus. Não se importa mais. É como esse pastor que está indo em vários podcasts. Ele diz que o meu irmão, eu não vou nem repetir, meu Deus do céu, que ele faz a blasfêmia. Mas ele diz que Deus, em outras palavras, Deus falou para ele que ele pode falar palavrão. Se esqueceu de Deus, amor. Loucura, caminho de destruição, caminho de perdição. Já não se reconhece mais. Olha no espelho e não reconhece a própria imagem. Tiago falou sobre isso. Ignora, despreza. Tiago diz assim, Tiago 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-nos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. E porque ele se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Ele atenta, mas ele persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. É tipo assim, ó, de maneira bem simples você entender. Aqui tem um espelho, eu sempre falo que isso aqui é um espelho, né? É um espelho louco, só da minha cabeça. Mas eu olho aqui, eu estou com uma calça cinza, uma blusa vinho, e eu olho, eu estou com a minha barba, eu falo, aparentemente está legal. Aí eu viro as costas aqui, aí eu falo assim, mas qual a blusa que eu botei mesmo? Qual a cor da minha calça? Eu esqueci, eu não lembro mais. Eu tenho que voltar de novo para ver e falar, não, eu lembrei. O que ele está a dizer é o tipo de gente que vem para a igreja, ouve a mensagem, lê a Bíblia, entende o que a Bíblia está a dizer e ignora o que ela diz. Ignora. Jesus diz assim, ó, só um exemplo. Aquele que atentar para a mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela.
Aí ele sabe dessa informação, está na mente dele, aí passa a danada. Aí ele olha para um lado, para o outro, só não olha para cima. Mas ele vai dizer: rapaz, só vou você não da cruz, tá? Oh, Jesus, me perdoa, Deus. Ele não se importa. Ele não se importa. É a mulher que lê, que a Bíblia diz que a mulher rixosa é melhor morar no deserto do que a mulher rixosa. É como estar numa casa com goteira. É a mulher rixosa. Ele fala sobre isso. E ainda assim a mulher é perturbadora. Ela está sempre falando no ouvido do cara. Aquela voz perturbadora. Que o cara está quase surtando. Falando: para! Louca! Maluca! Fica quieta! E muitos saem de casa porque não aguenta mais aquela mulher doida, rixosa, maluca, passa a faca no chão, doida, maluca, o tempo todo falando a mesma coisa, e já dando tremedeira. Eu não sei, eu gosto de filme, tá, mano? Eu gosto de filme. Essa semana eu estava assistindo alguns filmes antigos de um ator que eu gosto muito desse, eu gosto. Não sei se ele é pequenecão, eu não gosto dele, eu sei, sem preconceito, tá, mano? Sem preconceito. Eu gosto dele, eu gosto. Aí eu estava assistindo aquele filme Um Ato de Coragem. Quem já viu? Pô, a galera aí, Um Ato de Coragem. Vocês lembram desse filme? Quando que o gatilho dele vira para ele tomar a atitude que ele tomou? Quem lembra aí? Quem viu o filme lembra aí? Fala aí, lembra aí? Lembra aí, fala aí, chuta aí. Você não lembra não? Ele toma a atitude de tomar o hospital e sequestrar os médicos, fazer aquela loucura toda, porque a mulher ligou para ele. E ela era crente, tá? São crente no filme, lembra? No começo do filme, eles adorando a igreja americana, né? Falam blues, legal, os crentes, ó. Começa tudo errado. Aí começa a loucura, a mulher sai do eixo, do equilíbrio. Ela liga para ele com essa voz estridente que eu falei: você tem que fazer uma coisa, você vai morrer, não tem dinheiro, você quer resolver, você vai resolver, resolve. Ele começa a dar tique. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Minha mulher me botou na parede. Ele pega o dinheiro, porque ele está vendendo tudo com uma pistola, e fala: já sei, vou tomar o hospital, os caras vão ter que operar meu filho, querendo ou não. Arrancar meu coração e dar para meu filho. Um ato de coragem. E qual foi o gatilho? Porque a mulher ficou falando na cabeça do cara. Na cabeça do cara o tempo todo, com a louca. Aí a mulher lê isso, que a mulher não deve ser assim. O que ela faz? Ignora. Ela ignora, ela não quer saber. Ela quer ser igual as atrizes, igual as modelo, igual as influenciadoras. É isso que ela quer ser assim. Despreza. Irmãos, não tem alguém mais desprezado do que Deus na face da terra. A verdade é essa, falei. Não tem ninguém mais desprezado nessa terra do que Deus. E essa data mostra isso. Tanto de ímpio e daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Isaías tinha profetizado: era desprezado o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, com quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Assim é Cristo, amado. Assim as pessoas tratam Cristo. Desprezam, não fazem caso algum, ignoram o sacrifício, o amor, o gesto, amados irmãos, incomensurável. Como João disse: Deus amou o mundo. Como, João? Eu não sei, não tem palavras, não tem como escrever, mensurar. Coloca aí: de tal maneira, para ver se entra na mente. Mas as pessoas desprezam Cristo, ignoram Cristo, ignoram a palavra de Cristo, se esquecem dele. Lucas 23, 11. Olha o que diz, amado. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele,
vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes e os soldados, o que eles fizeram? Desprezaram Cristo, ignoraram Cristo, humilharam Cristo. E pessoas fazem isso com seus atos. Pode até falar que não com a boca, mas diz sim com a conduta. Mas qual a consequência de desprezar ao Senhor, a Cristo? Vamos olhar para o texto base? Vamos olhar o que o nosso irmão Jó falou? Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Esquecer aqui não é lapso de memória, não é doença neurodegenerativa, é o ato de desprezar, ignorar. E ele diz: e a esperança do hipócrita, quem é o hipócrita? O que se esquece de Deus. O que vai acontecer com a esperança dele? Vai perecer. Aí ele vai dizer assim no 13: assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio, na King James diz assim: e a esperança do ímpio se aniquilará, vai acabar, vai ser ruída como pó. E a sua segurança será frustrada, e a sua confiança será como uma teia de aranha. E ele se apoia em sua teia, mas ela não suporta. Segura-se, mas ela não resiste. Olha isso, amado. Aquele que se esquece de Deus, a confiança dele é como se fosse a teia de aranha. Você já viu assim de manhã? Quem tem muita árvore no quintal sabe o que eu estou falando. No caso eu tenho muita planta, muita fruteira. O mato está crescendo, essa chuva maluca, o mato está com essa altura aqui, a nega está quase matando. Está igual essa louca mulher estridente que eu estou falando. Cara dela. Aí, quando você acorda de manhã e você sai, você olha assim as frutas, tem várias teias de aranha. Já viu? Teia de aranha? A aranha, ela faz aquilo, para ela aquilo é extremamente resistente. Mas você vai lá e faz assim, ó, na teia de aranha, ó, ela se arrebenta. Assim é aquele que se esquece de Deus, amado. Ele acha que está seguro, ele acha que está tudo bem, está tudo maneiro, beijou 15 no carnaval, namorou 50, gastou dinheiro, mas ainda sobrou uma merrequinha, ele fala: está tudo maneiro, está tudo legal. Mas a segurança dele é como a teia de aranha, ele tenta se apoiar. Já pensou você e eu, um homem de 100 e burro dólares de quilo, vou falar como que eu estou, não sou bom, 100 e burro dólares de quilo, tentar me segurar na teia de aranha, vou conseguir? Vou, não vou. Ei, Fred, você 100 e bico também, você está lá nessa faixa aí, Fred. 100 e bico, tá louco, negão. Entendeu? Você consegue segurar numa teia de aranha? Não vai cair. Assim é a vida daquele que se esquece de Deus. Ele cai. Não faça isso. Salmo de número 1, o versículo 4. Mas ele começa assim: ó, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes dele ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei bendita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja o seu fruto dá na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? Perecerá. O caminho daquele que se esquece de Deus vai perecer. Salmo 50, 21. A consequência daquele que se esquece de Deus: estas coisas vocês têm feito, e eu me calei. É o Senhor falando. Você se esqueceu de mim? Sim. Você tem feito essas coisas? Sim. E eu me calei. Estou quieto. Pensavas que eu era como tu? Olha o que Deus está dizendo, mano. Mas eu te arguí, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaço, sem haver quem vos livre. O que ele está a dizer é, em outras palavras, você está fazendo da sua vida uma lambança porque você se esqueceu de mim.
Você pensa que eu sou como você, porque eu não sou santo. Agora, no dia que meu juízo vier sobre você, você vai estar pensando que alguém vai te livrar. Não vai. Não vai. Não vai haver quem te livre. Olha a consequência de quem se esquece de Deus. Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Você já leu esse salmo? E todas as nações que se esquecem de Deus, que ignoram Deus, que não se importam com Deus. Eu já estou entrando na minha conclusão. Grupo de louvor, por favor. E a tangedora, por gentileza, minha irmã. Terminando, não se esqueça de Deus, ó. Não se esqueça de Deus. Não ignore Deus, ó. Não despreze ao Senhor. E por que, pastor, que eu não devo desprezar o Senhor? Por que eu não devo me esquecer do Senhor? Só pelo fato de Ele nunca ter esquecido de você, amado. Nunca. Nunca. Em nenhum momento sequer, nunca Ele se esqueceu de você. Isaías 49:14-15 diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Olha isso, amados. Sião estava falando, Jerusalém estava falando, Israel estava dizendo: o Senhor me desamparou, se esqueceu de mim. Aí Deus enche o profeta, do seu espírito e fala assim: ó, acaso pode a mulher esquecer-se tanto do filho que cria, de forma que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos, e os teus muros estão continuamente perante mim. Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Ele fala: eu não esqueci de você. O que ele falou para Jó, que tinha essa consciência, é: Jó, você está passando até esse dilema, mas eu não me esqueci de você, meu amigo. Eu vou virar o teu cativeiro. Eu vou mudar a tua sorte, Jó. Porque você no meio da luta não se esqueceu de mim. Quando você tinha, você me adorava. Quando você deixou de ter, você continuou me adorando. Aqueles que tinham tudo se esqueceram de mim, me abandonaram, viraram as costas para mim, assim como Demas virou as costas para Paulo. Mas Jó, você não, você se manteve firme. Você bradou dizendo no meio da sua adversidade, crise e dor: eu sei em quem eu tenho crido, ainda que nos meus ossos eu verei a Deus. O que eu quero te encorajar nessa noite é, meu irmão, Deus nunca se esqueceu de você. Não se esqueça dele. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenha apreço por Deus, ame a Deus. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é reflexo do amor de Deus, amado. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar vida pelos seus amigos. Irmão, Deus nos amou, nós virando as costas para Ele, nós desprezando Ele, a gente ignorando Ele, vivendo uma lembrança de vida, ainda assim Ele nos amava. E como eu posso virar as costas para esse Deus? Como eu posso ignorar? Como eu posso fingir uma falsa amnésia? Ame ao Senhor, amor, mais do que tudo na sua vida, porque
porque o reflexo do seu amor ao Senhor vai reverberar em você e nos outros. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, mente, com toda a sua alma e com todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Asaf, agora no Salmo 73, ele disse: a quem tem no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Irmãos, Asaf está olhando para os ímpios, ele está falando: como pode? Eles não adoram, eles são fiéis, foi em vão manter a santidade. Mas a Bíblia diz: quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim deles. Ah, Senhor, bom é me aproximar-te de ti e anunciar, ó glória, as suas verdades. Asaf se lembrou. Asaf estava quase esquecendo. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, em que não há água. Salmo 84:2. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Desejo, amado, desejo por Deus. Irmãos, com todo respeito, eu entendo a luta de todos, a dificuldade de todos, mas a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, por maior que seja a adversidade, por maior que seja, seja ela qual for, de qualquer ordem que você possa dizer, se alguém deixar o Senhor por causa disso, amado, nunca vou amor, não vou conhecer de verdade. Por que, pastor, você diz isso? Porque Romanos lhe garante isso. Sabe o que ele diz? Olha o que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai listar algumas coisas: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Porque estou certo, eu tenho convicção na minha mente de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. O que acontece é pessoas que se esquecem de Deus, desprezam Ele, ignoram Ele, viram as costas, mas o resultado é um caminho de destruição. Mas a todo momento o Senhor está falando: pecador, vem pecador, eu estou aqui. Ei, pecador, olhe para mim, deixe o mundo, deixe o ímpio o seu caminho, põe maligno nos seus pensamentos e volte para o Senhor nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Isaías 55. Como queria, mano, que essa mensagem chegasse a pessoas que estão nessa condição. Vou chamar, se Deus soprasse essa mensagem para pessoas que se